Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sem Fronteiras, porque sem fronteiras não limitam sonhos. E hoje a gente está com a Stephanie, do Nômade Sincera, ela que mora no Cook, Austrália, e uma cidade que tem somente 4 habitantes. Ela tem 31 anos e veio de Campinas. Eu morava em Campinas, no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui compartilhando minha história louca da minha cidade E, fantástica, e que é uma, né? Cara, desculpa pela minha voz, gente, é Não, porque mas eu joguei um team match e eu usei muito minha voz. Mas eu então, acho que dá pra ouvir direito. Mas me conta, você não tem medo do bicho? E como é que é morar, né, numa cidade de 4 habitantes? cara, eu achei que na verdade eu não estava muito preocupada com os bichos, porque nós estávamos no inverno aqui na Austrália. E agora entrando, estamos na primavera, né? Vai entrar o verão. E aí os insetos estão começando a aparecer. Eu não sabia que eu era tão medrosa. Então, assim, eu saio aqui por entre os containers e tem muita luz. Então tem muito inseto. Cara, cada hora que eu saio tem um negócio diferente. Ontem mesmo eu vi uma centopeia gigante da Austrália. Não, horrível. E aí eu fico tipo, meu Deus, já fico petrificada. Eu não sabia que eu tinha tanto medo de inseto, mas enfim, eu vou ter que lidar porque o verão tá aí e assim, vai ter muito inseto, muito bicho, muita aranha. O brasileiro misterioso, o brasileiro misterioso, falou que assim, no verão as aranhas andam de filinha assim. Eu não sei se eu tava zoando, mas eu acho que é verdade. Cara, eu vi no seu Instagram que tinha uma toalha que você pegou e você viu uma aranha. Aí Sim, você jogou no chão e não sabia o que fazer. Nessas situações, o que você faz? cara, depois o que eu fiz? Eu vim aqui, joguei a toalha e matei a aranha. Eu não No sabia piso, que no eu piso. tinha capacidade de matar uma aranha, mas eu matei uma aranha. Porque se eu não matasse, quem ia matar? Eu tava trabalhando sozinha. E tipo assim, Nossa, não é ia verdade. largar a toalha jogada. Mas é só por Deus. Eu tô com medo porque além dos insetos tem o calor, né? O calor aqui não é tipo assim 30 graus, é de 45 pra cima. Todos os dias, inclusive à noite. Então você imagina. Vai ser Caramba. E tenso, vai você ser corre, né? E terrível. você corre, né? Você Então, eu corre às comecei a correr vezes. faz uma semana. Não, tô Pra, acompanhando, tipo eu assim, acompanho. passar o tempo, né? Eu tenho que manter meu corpo ativo, né? Muito show. Me manter Vamos ocupado. começar lá na sua infância. Vamos voltar um pouquinho na história. Para quem não te conhece, o que que você fazia em Campinas? Você sempre teve esse sonho dentro de você? Seus pais te apoiaram aí para fora? Você já tinha visitado o mundo com seus pais? Me conta um pouco da sua infância. Cara, a Stephanie da infância, ela sempre quis ir pra fora. Sabe quando o sonho ele fica meio morto ali, você acaba esquecendo? Então, por muito tempo eu fiquei pensando, cara, eu queria ir pra fora, mas eu pensava que era muito distante essa realidade. Porque eu não venho de família rica, então meus pais não tinham condição de pagar pra mim nada disso, né? E então eu deixei meio que de lado, assim, fui vivendo minha vida, fiz curso de comissária, até lembrei do outro podcast que eu assisti da menina de vocês. Só que acabei não levando adiante, porque a vida foi me levando para outros caminhos, e aí eu acabei entrando no setor bancário, né? Em Campinas eu era assessora de investimento, e eu trabalhei sempre em banco, né? Foram 6 anos nesse setor. Só que aquela coisa, né? Eu já tava me sentindo saturada daquilo, sabe? O típico tipo de pessoa que quer mudar de vida, que não aguenta mais ser CLT, que é coisa diferente, então eu tava nessa sede de mudança, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa pra conseguir, tipo, mudar. Então, o insight que eu tive pra vir pra cá, na verdade, foi muito louco, porque o sonho ainda estava morto. E aí eu queria alguma mudança. Eu estava bem feliz no banco que eu tava trabalhando, porque cobrança, meta, enfim, várias coisas. Já não estava me identificando, sabe, com aquela rotina. E aí eu passei por um processo seletivo em outro banco, pra dar aquela renovada, né, na carreira. E aí, cara, eu lembro até hoje que essa entrevista foi uma entrevista, assim, muito longa, foi umas 3, 4 horas de entrevista. E eu me preparei muito, eu queria muito ter conseguido, né?
E eu fui muito confiante. E aí eu tava bem confiante que ia dar certo, que eu tinha passado. Quando eu recebi a recusa dessa vaga, nossa, meu mundo caiu assim. Eu falei, meu, não é possível. E aí eu já tinha meio que rompido o vínculo emocional com o banco anterior que eu já tava. Então eu me vi assim, perdida. Meu, o que eu vou fazer? Porque eu já não quero estar ali, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí começou a me vir a ideia do intercâmbio. Só que quanto mais eu pesquisava, mais eu via que, tipo assim, tava ainda distante da minha realidade. Porque fazer um intercâmbio hoje é muito caro, a gente sabe, né? E aí eu fui pesquisando, pesquisando, e eu descobri o Work Holiday Visa, né, que é o visto que eu vim. E aí, cara, eu sou uma pessoa assim, muito. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Você Aí eu sempre pesquisei. quis ir para a Austrália? Você nunca pensou em ir para Na outros países do mundo? verdade, a Austrália não era uma coisa assim, nossa, quero a Austrália. Não era tipo assim, meu target. Mas, principalmente porque a Austrália é um país muito caro para vir estudar. Então, eu tinha feito cotação para ir para Irlanda, que eu tava vendo intercâmbio primeiro, né, como para vir como estudante. E cara, surreal, assim, eu não ia ter como pagar para vir para Austrália. Então, eu tava vendo Irlanda, que é um país mais barato para vir como estudante. Mas como eu descobri o Work Holiday Visa, e o Work Holiday Visa é meio que novo para a Austrália, eles abriram o acordo em 2023. Então, eu falei, cara, é meu momento. Austrália, tipo assim, quem não quer vir para a Austrália, né? E aí eu comecei a pesquisar, estudar, passei na prova do PT, né, que você precisa passar numa prova de inglês. E, meu, apliquei sozinha e cá estou. 1 ano e 2 meses. Tudo sozinho o processo. Você E chegou a não vai estudar parar. inglês no Brasil? Olha, eu estudei, assim, na minha adolescência. Eu estudei por uns 5 anos. Só que eu estudei na minha adolescência. Eu já tava sem estudar, já fazia uns 6, 7 anos. Então, ou seja, eu ainda tinha aquela memória muscular, mas meu inglês não era. Eu vim com inglês bem intermediário, assim. E ainda é, a gente tem essa, ai, não sei, essa coisa de achar que o nosso inglês nunca tá melhorando. Eu sinto isso com o meu inglês. Mesmo que eu esteja, É, assim, em contato com pessoas, enfim, eu nunca acho que tá melhorando. Mas é isso, né? cara, mas normalmente, a... como é que foi primeiro eu tenho uma pergunta. Como é que foi a preparação? Porque você estava pesquisando, beleza. Aí você viu essa oportunidade de Working Visa e, e aí você não estava estudando inglês. Você já não estudava há muito tempo. Como é que você fez para poder. O mais barato, né? Porque o curso de inglês deve ser pesado também. Como é que você fez para poder ir? Você fez o curso de inglês ou você fez pelo chat GPT ou por você? Você diz a prova do PT, A ou preparação antes de fazer a curso. prova. Ah, tá. Eu não a minha preparação, eu até pensei em comprar uma mentoria. Na época eu quase fechei com um cara que ele é especialista em PT. Só que aí ele queria cobrar 1.400, eu falei, não. Eu mesma vou atrás desse negócio. E eu mesma vou conseguir passar só com um material gratuito na internet. E literalmente, foi eu e o YouTube. Eu sou uma pessoa assim, TDAH, hiperfoco. Às vezes eu não consigo prestar muita atenção em várias coisas ao mesmo tempo, mas quando eu foco em uma coisa, meu, aí esquece. Eu sei que eu vou conseguir. Então, eu estudando por conta e ainda eu consegui tirar uma nota boa, porque o PT você tem que é de 30 a 90. Você tem que tirar a nota mínima, né? É fácil tirar a nota mínima. Aí eu acabei tirando tipo 54. Porque o PT é fácil, você não precisa saber tanto inglês, você precisa estudar a estrutura da prova, o que torna mais fácil. E a prova quem corrige é um robô. Então eu achei mais fácil. Tem outras provas, mas eu escolhi essa por ter esse formato assim, sabe? Muito legal, cara. Nossa. Sim. E quando você passou no processo seletivo, né, da prova, e você, beleza, aprovada. E aí, como é que foi a sensação? Me conta como que foi o processo, a passagem e o sonho Cara, lá na tua mão. foi Como é que... muito louco, foi muito louco. Porque assim, o Work Holiday Visa, só pra você entender, são 500 vagas todos os anos para brasileiros poderem ir para a Austrália. E atualmente tá muito concorrido, tipo assim, abre uma vez por ano.
todo dia 1º de julho. E esse ano não durou nem 3 minutos as inscrições, porque assim, a galera tá começando a descobrir, então tá bem mais concorrido. Mas eu fiz Nossa. em 2024, eu apliquei o visto em acho que setembro, outubro ou novembro, não lembro agora. Quando eu fui fazer, porque para você aplicar o visto, você tem que ter já passado na prova. Você até pode aplicar o visto e fazer a prova depois, eu acho que até aconteceu isso comigo. Mas quando eu fui fazer a prova da primeira vez em São Paulo, que é uma prova presencial, o meu nome estava errado com o cadastro deles. Alguma coisa assim. Com o meu passaporte, algum negócio assim. E aí eu não conseguia fazer a prova. Eu tinha pagado, sei lá, R$ 1.400 e tive que voltar para casa. Qual que foi o risco nisso daí? O governo poderia fechar a qualquer momento as aplicações do Work Holiday. A minha sorte é que em 2024 ainda, tipo assim, não tinha muita gente sabendo do Work Holiday. Então eu ainda tive que Nossa. remarcar a prova, voltar para São Paulo, fazer a prova de novo, aí sim aplicar o visto. Então foi assim, E como é que muito foi? tenso. Nossa, cara, que situação. Foi sufoco, é. Mas você conseguiu, você foi para primeiro para que cidade na Austrália? Então, quando eu cheguei, é porque assim, o meu visto ele tem algumas. Tipo assim, para você poder renovar para o Work Holiday são 3 anos no total, né, que você pode ficar. Só que você tem que ter até 30 anos. E como eu tenho 31, não ia dar para eu ficar os 3 anos, só 2. E para eu poder aplicar o segundo ano, eu tive que fazer trabalho regional, em área remota, específico, sabe? Tipo fazenda, frigorífico, enfim. Esse é o requisito, lembrei a palavra, requisito, para você aplicar para mais um ano. Então, ao invés de eu ir para a fazenda, eu fui para uma empresa que tem até essa empresa no Brasil, que é um frigorífico. Cara, foi assim a pior experiência da minha vida, porque eu trabalhei na produção. Então, pense, do setor alimentício, embalando carne. Eu quase desisti, eu quase quis voltar Você pro foi no Brasil. Brasil ou você chegou na Austrália fazendo isso? Não, eu cheguei na Austrália e entrei nessa empresa. Essa empresa é uma empresa brasileira que tem sede na Austrália também. Ah, caraca, que legal, não sabia. E aí, coincidentemente, eu consegui uma vaga lá, porque foi mais fácil, né, do que ficar procurando trabalho em fazenda. E fazenda é muito mais exposto, né? Mas assim, Caramba. foi muito pesado. Foi, eu acho que a pior fase assim da minha vida, que foram os 4 primeiros meses de Austrália. Que eu tive que fazer esse trabalho regional para depois poder viver a vida. Entendeu? Eu tenho também um exemplo da minha esposa. A gente veio para cá, eu moro na Dinamarca, em Aalborg, né? E a minha Aham. esposa, ela veio pelo meu visto. Eu tenho um visto de trabalho, ela veio comigo. Só que como era a pandemia, ela não conseguiu trabalhar, não conseguiu pegar o cartão de residência. E ela teve que, quando ela conseguiu esse cartão de residência, ela teve que procurar um trabalho. E ela foi trabalhar em supermercado. Então Ah, eu imagino mais ou menos como é que é, porque ela chorava todo dia, cara. Todo dia ela chorava e ela resolveu ir para a eu também. limpeza. Ela resolveu ir para a limpeza ao invés de continuar embalando caixa, é, fazer o trabalho braçal, que é pesado, né? Sim. Então caraca. E Aí você você ficou quanto pensa, tempo 12 nisso? horas. Eu fiquei quase 5 meses. Aí daí você pensa, 12 horas por dia, você trabalhar em pé, mas não é assim um trabalho leve, é um trabalho pesado. Vai rodando assim ai, sei lá o nome, esteira, com as carnes, e você tem que ser rápida, colocando a caixa, empurrando a caixa. É muito robótico, é muito robótico. E aí, tipo assim, você tem algumas pausas no dia, mas é muito robótico. É 10 minutos cravados, você tem que voltar, é tudo cronometrado. Sério? E Eu quase quanto desisti. tempo de trabalho? Quantas horas? 12 horas por dia. 12 horas, Só meu que assim, eu Deus. trabalhava 12 horas, folgando um dia na semana. Mas mesmo assim, eu preferia ter trabalhado todos os dias, 8 horas por dia. 12 horas por dia nesse ritmo, experiência de quem sobrevive, né? E aí, o que que você resolveu fazer depois disso? Era o Aí, trabalho que você conseguiu, mas depois você viu, caramba, só é muito para pesado, o que que eu faço? o requisito do visto, depois eu fui para Sydney.
Só que Sydney também não era uma opção minha. Eu fui pra Sydney porque minha namorada veio, né? Que aí tem isso também, eu tenho um relacionamento à distância. Mas ela é de Campinas também? Ela é de Campinas e ela veio pra cá bem no começo, assim, de Austrália, veio como turista, voltou. E eu só fui pra Sydney porque ela tinha comprado a passagem pra Sydney. Aí eu pensei, por que não Sydney, né? Vou experimentar, apesar de que eu não gosto de cidade grande. Então, assim, eu não me adaptei, não gostei, não gostei. É uma cidade maravilhosa, incrível, você tem acesso a tudo, mas eu, Stephanie, eu comecei a ficar sugada pela rotina. Tipo assim, é uma vida incrível, só que é aquela coisa, todo mundo que sai do país vem pra cá com o intuito de qualidade de vida. Aí eu penso, tá, mas qualidade de vida, o que é qualidade de vida pra você? Pra mim é você, tipo, morar perto do seu trabalho, que é o que eu tenho hoje, né? Aqui eu posso dizer 100% que eu tenho qualidade de vida, apesar de eu estar no meio do nada. Mas lá eu não tinha, sabe? Que tudo era longe. Eu poderia morar em, tipo assim, mais perto do trabalho, mas também não era um lugar que eu queria morar, então várias particularidades. Esse Aí, primeiro trabalho que você conseguiu, ele era onde? Em que cidade da Austrália? na Austrália, eu tava em South Australia, que é aqui onde eu tô, nesse mesmo estado que eu tô, no sul da Austrália. Depois eu fui pra New South Wales, que é Sydney, né, outro estado. E aí, de Sydney, que eu vim pra cá pro deserto, que aqui eu estou no sul da Austrália novamente. Mas eu já passei por algumas cidades, assim, não pra morar, mas pra visitar. Já visitei algumas cidades, as principais, né, da Austrália. E me conta então como é que era a rotina em Sydney, uma rotina de cidade grande e para quem não sabe, Campinas é o interior de São Paulo. E interior de São Paulo é uma cidade grande, Campinas. Tem muita, parece uma cidade grande. Você fala que a cidade grande, você não gosta de cidade grande de se adaptar, mas Cara, ao mas longo do tempo Campinas também Campinas é foi uma crescendo cidade bastante. maravilhosa. Eu acho que é um equilíbrio Campinas, porque não é tipo São Paulo, mas também não é São José dos Campos, sabe? Muito pequeno. Eu acho que é o equilíbrio. Que nem Adelaide, que é a cidade que eu passo as minhas semanas de folga, é muito parecido com Campinas. É o equilíbrio, que não é tão grande. Você vai para os lugares, tudo é 20 minutos, 25 no máximo. Em Sydney é tudo uma hora. Então a rotina em Sydney, eu já queria começar a criar conteúdo, né? Desde que eu cheguei na Austrália. Só que eu ficava bloqueada, porque eu queria criar um conteúdo, mas eu não queria criar um conteúdo igual a todas as pessoas, sabe? Eu queria ser diferente. Até por isso que eu vim pra cá. Mas a rotina em Sydney me impediu disso. Tudo bem, eu poderia ter começado, óbvio. Mas eu me sentia assim, não que meu trabalho também era pesado, mas eu me sentia muito cansada, com muito estímulo, sabe? É trem, é pessoas. Então, cara, eu falo que eu me encontrei aqui no deserto, que eu olho assim pro nada, é uma paz de espírito. Então, assim, você me perguntar, você voltaria pra Sydney? Não, não voltaria. Eu iria pra uma cidade menor, tipo Brisbane, Adelaide. Agora, Sydney, eu não me adaptei com a rotina, sabe? Com a cidade, coisa cidade grande. Mas foi uma experiência, pô, muito boa, me enriqueceu total, assim. E sua namorada? Como é que Cara, foi nossa, para gente, é ela? uma história incrível, incrível. Eu queria até fazer um filme. Porque eu morava com ela, né, em Campinas. A gente morou um tempo juntas e ela tava muito focada na carreira dela, assim, né? Então eu meio que decidi isso. Ela tava em outro momento, então ela decidiu focar na carreira e eu focar no meu sonho, né? Mas ela super me apoiou, assim. E aí, foi bem desafiador o relacionamento no começo, porque relacionamento à distância, a gente sabe que, nossa, não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas a gente é tão parceira, a gente se ama tanto que assim, a gente passou por muita coisa e a gente tá aqui hoje, então eu vejo que é ela, sabe? Então, o que aconteceu? Ela tinha a intenção de vir pra cá um mês, nas férias dela, só pra visitar, assim, pra gente se ver. Acabou que ela foi mandada embora da empresa dela. Aí o que Nossa. aconteceu? Ela veio pra cá, eu tava em Sydney, né? Por isso que eu fui pra lá, que ela comprou a passagem pra lá. Ela veio pra cá e ao invés dela ficar um mês, ela ficou 3 meses como turista, né? Porque o visto de turista você pode ficar 3 meses. E aí foi maravilhoso, né? Aí ela já começou a mudar a mentalidade. Pô, Austrália, isso aqui é diferenciado. Aí ela teve que voltar por questões de visto.
Foi muito ruim essa fase. Voltou pro Brasil, eu continuei em Sydney. E aí, a gente nunca tinha parado para pensar no Work Holiday Visa para ela. A gente já tinha, assim, descartado a ideia dela ficar para sempre. Uma que eu só ia ficar um ano aqui, e outra que, se fosse pensar assim, ela não queria vir como estudante. Para ela, estava fora de cogitação pelo preço. E aí a gente pesquisando, pô, por que você não vem com o Work Holiday Visa? Aí eu plantei a semente na cabeça dela. Só que ela também, na época, ela tava o inglês dela, assim, bem básico. E aí ela já tinha, assim, já se bloqueado total. Ah, não, mas eu não vou passar na prova, não sei o que, não tem como. Aí eu falei, não, meu, você vai passar nessa prova, vamos focar. Meu, dito e feito. Eu incentivei, ela estudou, passou na prova, aplicou o visto. É, Cara, eu lembro até hoje, era na madrugada, ela me ligou falando, aprova aí o negócio da sua conta, que precisa, que ela tinha usado minha conta. Aí eu aprovei o negócio e o medo de não dar certo, porque daí já tava super concorrido o Work Holiday Visa. Então, assim, abriram as inscrições, ela foi uma das poucas pessoas que conseguiram. Caramba. Sim, não deu nem 5 minutos o Work Holiday desse ano. Nem 5 minutos. Nossa senhora. Ainda bem que ela conseguiu. E ela foi Muito pra pra Sydney? Ela foi pra Sydney ou ela foi pra outra cidade? Onde ela Aí tá é que hoje? tá. Como eu já tinha aceitado a proposta do deserto, o que também foi bem desafiador pra gente, porque a gente continua à distância. Ela veio pra Adelaide, que é a cidade mais próxima que eu tô aqui do deserto, né? Que na verdade é 18 horas de distância, mas tudo bem. E 18 foi uma boa, horas? 18 horas, é. Nossa senhora. Então, Caraca. tipo, é incrível, sabe? Saber que ela tá aqui. Mas aí a Uhum. gente ainda tá nessa coisa. Mas eu estar aqui no deserto é uma coisa assim que era imperdível pra mim. Eu já sabia que eu ia, que eu ia ficar conhecida na internet, né? Com a criação de conteúdo, porque eu sabia que a galera ia achar um negócio muito curioso. Mas é muito diferente Então, assim, mesmo. muito diferente. Então eu tô vivendo, tipo assim, exatamente o que eu vim buscar na Austrália. Um negócio diferente e guardando dinheiro ainda por cima. E aí E, eu tenho só mais e 3 esse meses aqui. Instagram? Quê? Pode falar de novo. Não, desculpa, eu tenho só mais 3 meses aqui, então vai passar rápido. Aí Mas você depois está pretendendo ficar aí, Então, renovar e ficar aí. aqui no deserto eu vou ficar mais 3 meses. Mas depois a gente tem intenção de ir pra Perth, que é uma outra cidade num outro estado, pra gente explorar um pouco mais, sabe? A Austrália. E aí Cara, que terminar o legal. vídeo. E depois só Deus sabe. Temos algumas opções de países, porque eu não sei se a gente quer ficar de vez na Austrália por toda a burocracia, sabe? E pra fazer jus a Nômade Sincera também, né? Quero conhecer o mundo. E como é que foi essa criação de nome? Nômade Cinzera. Da onde veio Cara, esse nome? foi, foi do nada, do nada. Eu sempre ficava pensando, nossa, que nome que eu poderia escolher? Que nome? E aí, de tanto eu ficar pensando, não me vinha nada na cabeça. Um certo dia, eu não sei nem te falar assim quando que foi, eu sei que foi muito aleatório. Me veio Nômade Sincera. Me veio assim, parece que Deus colocando assim na minha cabeça. E eu falei, Nômade Sincera. Coloquei no Instagram, não tinha ninguém usando esse nome. Falei, é esse. Nômade Sincera, todo mundo adorou. Criativa, muito criativa. Total, Eu Nômade acho que, Sincera, assim, porque... Pode falar, desculpa. eu também tenho TDAH e eu também tenho uns insights assim. Eu durmo, eu tenho um sonho, eu pá, caraca, eu vou fazer. O meu livro, eu escrevi um livro, né? E o nome do meu livro é Vencer é a Única Saída. Aí é engraçado que todas as pessoas que sabem que eu escrevi um livro, eles falam, pô, vencer é a única saída que eu tenho para passar por. Então eu sei como é que é. E falando de relacionamento, cara, eu entendo muito bem, não sei tão bem quanto tempo vocês passaram afastadas uma das outras, e o amor, botar o amor em prova, né? É, eu e a minha esposa, quando a gente começou a namorar, foi na época das Olimpíadas, em 2016. Não sei se você chegou, se você lembra das Olimpíadas lá. Ah, eu lembro, com certeza. Então, aí lá eu comecei a namorar com a minha esposa e eu recebi uma proposta para ir para a França.
Aí eu fui para França, e eu era militar. Fiquei 3 meses morando na França e voltando para ver ela e fazer as minhas obrigações com serviço militar. Aí ficava assim 2 anos. Aí teve um momento que acabou. Mas a gente fez meio que um plano. Ela acabava a faculdade e se ela quisesse e vir morar comigo, ela ia, ou eu ia e ao mesmo tempo eu tentava as Olimpíadas. E se a gente, né, quisesse, a gente ia depois, quando chegasse 2020, a gente ia ou ia morar no Brasil ou ia tentar morar fora. Mas eu fiz a mesma estratégia do que você. Quer dizer, não sei se foi intencional, mas eu fiz ela viajar para cá, para Aham. Dinamarca. Então ela Legal. ficou com esse gostinho de caramba, mano, eu quero morar fora. Então eu usei meio que a É, mesma tática, assim. deu certo. E vocês ficaram quanto Eu tempo tô à lembrando aqui, distância? eu acho bacana. Vocês E ficaram quanto tempo à pode distância? falar. Vocês dois? Quanto tempo à distância A gente vocês namorou ficaram? 4 anos à distância. Meu Quatro Deus! anos. Nossa, 4 anos! É É, muito e tempo. foi muito Que só tempo. seis Mas a gente se meses já falava. achei muito. Meu Deus, socorro. Não, mas hoje, bem, eu voltava a cada 3 meses, né? E Ah, tá. É, menos mal. isso. E a internet, né? A gente se falava assim quase que todo dia. Então, foi possível manter. Hoje em dia, quem quer de verdade É, consegue com fazer, mas certeza. antigamente. Sim. E, e morar em Cook, como é que foi essa? Como é que você chegou nessa cidade e viu essa proposta de emprego? Cook, caramba, 4 pessoas, 4 habitantes, é muito peculiar. Como é que você conseguiu essa vaga? Como é que você, quando te falaram, cara, só tem 4 pessoas lá, tá maluca? Como é que foi? Cara, essa empresa que eu tô aqui em Cook é a mesma que eu trabalhava em Sydney, né? Em Sydney eu era cleaner também, né? De estacionamento de carro. E eles postaram essa vaga. Quando eu vi a vaga, eu já falei, cara, eu já vislumbrei, sabe? Eu tenho essa coisa, sou muito sensitiva. Eu já vislumbrei que ia dar certo, que eu quero um negócio que ia fazer sentido pra mim. Quando eu vi acomodação incluso, você não vai pagar aluguel, o salário é bom, tem ajuda de custo, eu falei, meu, é no deserto, uma cidade com 4 pessoas. Meu, é tudo que eu quero é sair de Sydney, tudo que eu quero é tipo, não quero mais ver gente. E aí eu fiz o processo, né? Fiz a entrevista, passei e cá estou. Tá sendo assim, muito bom, porque eu percebo que eu estou crescendo como pessoa, sabe? Tá me vindo um amadurecimento muito legal, assim. Porque é aquilo, né? Você tá de frente com você mesma todos os dias, sem tanto estímulo externo, sei lá, te coloca num patamar diferente, sabe? Um patamar Uhum. acima, eu acho. Então tá sendo bem legal, assim. E a história de Cook, né? Você fez uma edição. Você já Nossa, eu sabia amei esse antes? vídeo, eu amei, ficou incrível. Cara, não, você tem que fazer. Como que é? Videomaker. Como é que fala esse Videomaker, português? não, eu tô. É Edição. uma profissão que eu vislumbro, assim, sabe? Eu gosto de editar vídeo. Apesar que, assim, dá muito trabalho. É o que eu fico fazendo nas minhas horas vagas. Porque aqui eu trabalho todos os dias. Então, é meio que você não descansa. Eu, principalmente, porque eu tô sempre. Depois que eu termino o trabalho, eu vou pro meu outro trabalho, que é a Nômade Sincera. Então, eu tô sempre gravando, sempre roteirizando, aí tem que editar. Mas. O que você tinha perguntado mesmo? Eu esqueci. Não, você tem que fazer videomaker, porque você é Ah, muito sim, boa sim. em editar. Aham. Aí você falou que tinha 2 trabalhos. O que você faz de limpeza e o que você faz de produção de Conteúdo. conteúdo, né? É, que dá trabalho, meu Deus. Quando você é uma pessoa sozinha, hoje eu vejo que é assim, a galera fala, ai, você tem que postar todo dia. Meu, não tem como, é impossível. É impossível. Ah, Uma cara, pessoa só não tem como. mas é muito engraçado. Eu te sigo já há um tempo e o seu conteúdo é muito engraçado. Sim. As baratas, as lacrais, e é muito engraçado. E os seus vizinhos, né? Como é que foi para eles? Eles são australianos, todos eles?
Sim, a maioria é. Tem um brasileiro aqui, que é o brasileiro misterioso, que eu não posso revelar a identidade dele, claro. Mas ele é ótimo, assim. Ele tá pra sair daqui, inclusive. Antes do fim do ano, acho que ele vai sair já. E como é que é ter quatro vizinhos? Cara, eu até enjoo da cara das pessoas, porque você só vê as mesmas pessoas. Mas são pessoas muito legais, sabe? Tem o. Você viu, né, o vídeo que eu postei apresentando. Eu moro com uma australiana, que é a Kirsten, ela é super, super legal, ela adora conversar. E a gente se dá super bem, assim. E o que é bom, né? Porque imagina você morar com uma pessoa que você não se dá bem numa cidade com quatro pessoas, então tem que manter a harmonia. E os outros também são super tranquilos. O problema é entender o inglês deles. Cara, o inglês da Austrália não é para amadores. O sotaque é muito difícil de entender. Então eu fico sempre. Assim, é um desafio pra mim, né? Caramba. Mas até o tudo dando certo. Até então. Especialmente porque eles ficam isolados, né? Eles não vão para a cidade grande. A cidade grande eu acho que é um pouco mais internacional, que as pessoas se misturam, aí pode ser que não entenda, então as pessoas vão lá e falam mais devagar. Só que quanto mais você vai para o interior, deve ser igual, Sim, tipo, o nosso português. Imagina uns gringos ir exatamente. lá para Limeira, lá para Ribeirão Preto. Deve ser um português meio, caramba, cara, que, Sim. sabe? Não, e os motoristas? Porque aqui é uma parada de descanso dos motoristas, né? E os trens param aqui para reabastecer. Cara, o inglês deles. Nossa, você não entende assim nada, nada. Quando eu tô passando assim, tenho até medo de alguém falar comigo e eu não entender. Mas eu converso com alguns, assim, eu tô mais. Sinto que eu tô mais solta com eles. O que tá sendo bom Pede para também, eles né? escreverem, escreve. Aqui então escreve. Porque, nossa, é difícil. E como é que você mencionou que são 18 horas da cidade de Adelaide? Sim. Como é que você faz para ir? Você pega, eu vi que você tem um carro que eu vi no Instagram. Você pega o carro, vai até algum lugar, ou pega trem? Como é que você faz para ir para Adelaide, por exemplo? Na verdade, o carro a gente só usa aqui mesmo para fazer algumas coisas, mas para ir para Adelaide, a gente vai de trem. Então a gente pega o trem aqui toda quarta-feira, né? A gente tem a rotatividade das folgas, e aí toda quarta-feira sai alguém. E aí é isso, né? 18 horas. Só que é 18 assim, é horas. uma viagem incrível, porque você vai vendo assim a paisagem, você vai vendo animais no deserto, você vai vendo a imensidão do nada. E aí você se sente até, meu Deus, eu sou tão pequeno perante essa imensidão que é o universo, que é a Austrália. É incrível. Cada vez que eu viajo de trem é uma coisa nova e diferente que eu sinto. É muito legal. A experiência, assim, sabe? E aí dá pra É. dormir e tal. Só que eu não durmo tão bem porque o trem ele balança muito. Então você não vai ter aquela noite tranquila de sono. Mas ainda assim é legal. É legal. Cara, não, pra gente que tá de fora, é muito legal. É De muito verdade. louco. O pôr do sol, cara, um pôr do sol lindo. O E, céu da Austrália, mas principalmente do deserto, cara, é insano. É insano. como é que é a sua rotina aí? Você trabalha de 8 às 7, aí você corre. Me conta como é que é um pouco a rotina num deserto. Então, é muito a mesma coisa sempre. Não tanto a mesma coisa, porque a gente muda os horários. Então, por exemplo, a pessoa que está chegando de folga, ela vai ficar pelo menos 2 semanas trabalhando no horário da noite. Então, quando eu tô no horário da noite, eu até gosto desse horário, porque você trabalha sozinha e dá pra ganhar mais também. E aí, quando eu tô no horário da noite, meu, é bom, porque eu acordo, eu faço meu café da manhã, tranquila, sento na frente de casa. Agora não tá tendo como sentar na frente de casa, porque é um monte de moça que vem na sua cara, tá insuportável. E aí eu me coloquei nesse desafio de 30 dias, né? Porque eu engordei 4 quilos aqui, não sei como. Na verdade, eu até sei, porque eu tava comendo muito doce. Aí é aquilo, eu tenho essa rotina de todo dia eu tô fazendo corrida. Então eu tô começando assim gradual, o que tem me ajudado, né, pra minha cabeça assim espairecer e tal e ganhar resistência também. Aí eu falei, meu, por que não começar, né? Aí eu comecei com 5 minutos, aí
depois no dia seguinte 10 minutos. E eu tô nessa rotina todos os dias, no mesmo horário, fazendo isso. Aí eu me arrumo, tomo banho, venho pro trabalho. E É, aí, geralmente tem bastante quarto para fazer no dia e às vezes não tem tanto. Depende de quantos motoristas chegam e de quantos saem, sabe? Mas basicamente é como se fosse uma governanta, assim, housekeeper, né, que eles falam. A gente arruma os containers e limpa as áreas aqui mesmo, dos motoristas. show, show demais. Mas é bem, É, bem você tranquilo. virou uma referência para muitos brasileiros que estão no Brasil. Sim. E o que você falaria para eles? O que você recomendaria para eles? É, visitar outros países ou ficar na Austrália? Se você pudesse dar um conselho para você mesma em Campinas, se você não tivesse vivido tudo isso que você viveu, Se eu não tivesse vivido. o que você Cara, falaria? eu falaria saia o quanto antes da sua zona de conforto. Porque assim, aí a galera fica toda nessa coisa, ai, mas eu sou apegada a isso, sou apegada àquilo. Gente, o mundo é tão grande para você ficar preso num lugar infeliz, porque geralmente as pessoas estão infelizes fazendo aquilo, mas elas não têm sabe, aquela coisa de conseguir mudar. É simplesmente ser um pouco mais desapegada com a vida, para não se arrepender de não ter feito as coisas que você realmente quis fazer. Sabe, sair da zona de conforto e aguentar o perrengue, porque a gente sabe que morar fora no começo, gente, é aguentar perrengue. Não é fácil. É muito difícil. Tem que ter uma mente muito forte, assim, para conseguir passar pelo processo. É bem difícil. Mas depois que você passa também, meu, nada mais te abala. Nada mais te abala. Cara, eu vi que você no seu Instagram é, você dá conselhos de trabalho, de visto e cara, você é um exemplo mesmo de Eu tenho dedicação, recebido muita de mensagem assim também, falando isso. E o que me deixa muito feliz, cara. Porque eu sinto que eu tô cumprindo o meu propósito, sabe? É aquilo, eu coloquei até na minha bio. Meu perfil vai despertar a sua coragem de morar fora. Um monte de gente me manda mensagem falando, meu, eu nem tinha vontade de sair do país e agora vendo seu perfil, eu quero muito. Meu, vamos se planejar pra você não se arrepender de não ter feito uma coisa que você quer fazer, sabe? bacana. Ah, uma curiosidade também que eu acabei de lembrar é o poder aquisitivo, né? Todo mundo quer, quando pensa em Austrália, quer ir para Sydney. E engraçado, você que falou isso. E aí você falou, não, na verdade, Sydney não é um lugar que é feito para ganhar dinheiro, porque a cidade também é cara. Mas tem Sim. Adelaide, por exemplo. Conta isso pra gente. O que que você recomendaria para as pessoas ganharem um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro, né? Não ganhar um pouco mais, juntar um pouco mais, né? Primeiro, a pessoa tem que saber por que ela tá vindo para a Austrália. Cara, é simples. Ah, eu quero ir para a Austrália para aprender inglês. Beleza, é um ponto. Eu quero ir para a Austrália para juntar dinheiro. Se é esse o ponto, Sydney, gente, é uma das cidades mais caras do mundo. Você vai ganhar dinheiro? Vai. Tem muita oportunidade. A galera, um monte de gente quer ir para Sydney porque fica com medo de não conseguir emprego em outros lugares. Gente, tem emprego na Austrália inteira. É só você ter, assim, um mínimo de proatividade e procurar que você vai achar. Mas assim, pra galera que quer vir guardar dinheiro, beleza, quero ir pra Sydney, ok, mas aí você tem que ser um pouco mais estratégico, você tem que morar um pouco mais afastado, em bairros mais afastados. Eu vou até fazer o meu próximo post vai ser sobre isso, inclusive, pra dar essa dica pra galera, porque o povo quer ir pra Sydney, mas tipo, só pensa nesse lado, não tá enxergando que o custo de vida é altíssimo. Em Adelaide, por exemplo, o cleaner paga muito mais em Adelaide do que em Sydney. Porque é um pouco mais escasso em Adelaide, só que ninguém sabe disso. E outra coisa, se a galera quer vir pra ficar pra sempre na Austrália, esquece Sydney. Você tem que ir pra um lugar que não tem, que tenha alta, que não tenha tanta demanda, sabe? Normalmente as Aliás, que pessoas tenha alta pensam. demanda, né, em relação ao trabalho. Então, o sul da Austrália, por exemplo, meu, é o lugar assim menos difícil pra conseguir migrar de fato. E não é cidade grande, infelizmente. Não, as pessoas quando pensam em Austrália, elas pensam em Sydney, na Opera House, Caraca, tem um filme tão famoso que tem o Procurando Nemo. Sim, sim. Eu descobri esses dias que é em Sydney, gente. Eu nunca tinha reparado nisso. A Carolina que falou pra mim.
Você reparou que tinha o Procurando Nemo não era na Austrália, mas pô, tem a Opera House, tem uma paradinha lá. É engraçado demais. Sim, é que eu assisti quando era criança, eu não coloquei reparo, sabe? Tipo, não assisti Uhum. depois de grande. Né? E você tem razão, cara. Você tem razão. Eu moro no interior da Dinamarca, vamos dizer Ah, assim, que na terceira legal. maior cidade. E aqui também tem o mesmo problema. Todo mundo, quando pensa em um país, elas vão para a capital. E a capital é onde tem negócio. Então, Sim, normalmente, é concorrido pra caramba. E quem quer juntar sim. dinheiro é melhor mesmo. Eu concordo com a sua ideia de ir para o interior, ver oportunidades. E E você férias, fala cara. dinamarquês? Ai, desculpa te cortar. Eu tenho Não, essa pode curiosidade. falar, Você tá fala tranquilo. dinamarquês? Você Eu fala dinamarquês? agora eu falo em dinamarquês, mas é uma Nossa, língua assim muito difícil. caramba. Mas eu moro aqui já há 8 anos, né? A minha esposa, Ah, ela mora aqui há 4. Ela já acabou a escola, então ela já fala dinamarquês quase que fluente, assim. Ela trabalha de personal trainer, sabe? Ela que se legal. formou no Brasil e ela começou com caixa, depois, como você, né, de braçal, assim. Aí ela foi pra limpeza porque ela acredita que era mais leve, mas era muito pesado. Mas ela ganhava bem, porque todo mundo precisa de limpeza. Aí, aqui na Dinamarca, tem um sistema chamado Dalpeng, que é tipo uma FGTS no Brasil, e ela conseguiu pagar enquanto ela trabalhava, e aí ela saiu por 2 anos. E aí ela conseguiu acabar a escola, conseguiu fazer cursos, investir em cursos, Legal. e hoje ela conseguiu um trabalho no Fortuna Jorgen, que é um time de futebol aqui na Dinamarca, na área dela, se ela sempre quis trabalhar com esporte. Que legal, que E ela é diferente. personal trainer. Ela é personal trainer. Então, ela pode te dar umas dicas, né, de como treinar, Ah, sim, vou fazer amar. HIIT. Ela tá cuidando do meu programa, né, eu quero emagrecer Nossa, também. bom saber. Eu quero super, sabe por quê? A gente tem uma academia aqui, só que não tem. Tem um aparelho, né? Eu tenho que ficar, tipo, inventando da minha cabeça. E aí Não, seria legal eu pegar, assim, referência de exercícios com peso do corpo, sabe? ela Ai, sabe mas que tudo legal, bom isso. saber. E é bom, cara, porque eu também sou fã de doce. E Nossa. eu adoro doce. Aí ela fala, ó, quer comer doce? Beleza. Você vai comer doce, mas você vai ter que queimar calorias. Aí, aí tô eu lá, Uma hora inteira. meio-dia antes de comer, bate aquele arrependimento, 40 minutos na bike. Aí eu fico lá. Mas eu tenho outra pergunta, Sim. que eu vi que você foi para Adelaide. Engraçado, quando eu quis falar com você, você estava na Adelaide, você falou, não, eu quero fazer assim, mas eu tô de férias agora e eu quero aproveitar. Nossa, gente, aí eu vi a praia. A praia é linda. A praia é quente, é igual o Brasil, não é? Eu sou do Rio, sou suspeito para falar, né? Mas, Sim. cara, eu adoro praia. Tem água de coco, como é que é? E me conta a história de Adelaide, porque você sabe muita história, né? Então, conta aí um pouco pra gente. Cara, na verdade eu não sei muito bem histórias assim de Adelaide, mas as praias da Austrália, no geral, são muito frias. São muito frias. Você não vê quase ninguém assim, no mar mesmo. Acho que uma vez que eu entrei foi em Gold Coast. Mas assim, é muito gelada mesmo. Mas são praias incríveis, incríveis. E aqui no Em sul da Adelaide Austrália, é gelado? todo lugar, todo lugar, todo lugar. E aí, outra coisa que a galera não sabe também, Sydney tem praias muito bonitas, mas, meu, o sul da Austrália, que é aqui Adelaide, são praias mais, como se diz, paradisíacas. Eu prefiro esse tipo de praia, sabe? Uhum. Do que aquelas praias, tipo, lotadas em Sydney. Meu, aqui tem muita praia, assim, incrível e perfeita, que a galera não sabe, porque não pesquisa. A galera que vem de intercâmbio não vem pra Adelaide. É uma das cidades que menos tem brasileiro, inclusive. Então, assim, Sério? Eu vi que cara, você até foi pra festa de brasileiro. sim, sim, eu fui no forró super Forró, não sei legal. se era forró. Adelaide, parece, todo mundo fala, ai, mas Adelaide não tem nada. Meu, é porque você não veio pra Adelaide. É a capital dos eventos, sabe? Tem muito evento. Um monte de coisa, assim, grande acontece em Adelaide. É bem legal mesmo. Show de bola. E animal, cara.
tipo, é que a gente no Brasil, a gente normalmente pensa, quando a gente pensa em Austrália, a gente pensa em jacaré, tubarão. É, vocês viu, chegou a ver esses animais peculiares? Ó, aranha você já viu. Cobra na árvore, Você aquelas viu jiboias gigantes. aquele lagarto que é o lizard? Que eu até postei um Reels dele. Meu, eu achei muito bonitinho aquele lagartinho. Ele é pequenininho assim, mas muito fofinho. E aí, na É, né? segunda vez que a gente foi numa Roadhouse, que é aqui perto, meu, a gente viu de novo e ele, tipo assim, tava. Foi pra me atacar, assim, foi muito legal. Peguei ele, assim, bem no. bem com a boca aberta, assim, parecendo uma cobra. Mas aqui tem, sabe o que? Cachorro do mato. Que eles Sério? ficam nos arredores. E aí a gente até coloca água ali na frente, perto da minha casa, inclusive, um pocinho assim de água para eles tomarem, porque se não deixa aquilo ali, eles invadem, né, aqui a propriedade. E aí é meio perigoso, né? Você nunca sabe se você vai encontrar, tipo, dois, três cachorros do mato. Se você encontrar um, eles falam que não é tão perigoso, mas dá medo, Três. né? Não, Porque é um sim, com animal certeza. selvagem. Mas tem vários aqui. No verão eles aparecem muito. E canguru? Canguru não tem aqui. Aliás, deve ter, mas um pouco afastado daqui, do deserto, sabe? Mas em Sydney, puta, tem várias. Eu fui numa praia que lá você tem acesso, assim, aos cangurus mesmo. Você consegue, tipo, você não pode dar comida, né? Mas eles ficam ali, na areia. Você tem, assim, total contato. É muito legal. Uma experiência, assim, incrível. Tem um animal também que mata até pessoa. Que é um pássaro, tipo avestruz, que tem É a um maior árvore negócio. do mundo, eu acho. É a Chama. maior árvore do Ai, mundo? eu não sei se é o emo. É emo, alguma É coisa mu, assim. eu acho que é. Que ele Emu, tem emu, um. emu. Eu não Ele sei, mas corre atrás das pessoas, né? Eu é acho que perigoso. eu vi uma vez só. Mas, cara, o dia que a gente foi lá pra Roadhouse, eu e o Brad, tinha um pássaro enorme. Eu até acho que era filhote desse emu aí. Eu desci do carro, era um pássaro enorme. Só que eu acho que eu fiz barulho na porta, ele voou. Cara, se eu tivesse pego o vídeo dele, que raiva! Mas ele voou e não consegui pegar, mas eu acho que era um bicho desse. Eu Caramba, acho, né? cara. Não tenho certeza também. Mas tem muita coisa, bicho estranho, sim. Nossa, eu tenho medo. E você pensa em visitar a Austrália, os países ao lado? Tem Tahiti, tem Nova Tailândia, Zelândia. Indonésia, Vietnã. É, todos esses eu quero. Eu não sei nem se vai dar tempo, eu espero que dê, porque eu quero Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã, eu quero ir pro Japão, Que é pro Sudeste, sabe? Sudeste Asiático que se fala? Sim. A Ásia ali. Mas tem do lado de você tem a Nova Zelândia. Dizem que é lindo Nossa, é meu também. sonho. É meu sonho. Eu preciso até ver para aplicar o visto, porque o meu visto eu tenho só mais 10 meses, né? Então eu preciso ver, me organizar, sabe? Para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, que país que Para eu vou poder conhecer. viver, Eu tava né? vendo passagem para Indonésia já, em datas estratégicas, e tá bem barato. US$ 400 você vai e volta. Cara, Daqui Indonésia, para o sul Indonésia. asiático, eu e a Karine fomos esse ano, em janeiro. Aqui dá até pra ver, ó. Ah, que Pra legal. Krabi, na Tailândia. Azulzinha a praia, né? Cara, lindo. É de filme, assim. Não, e teve um filme, inclusive, em Krabi, aquela Lagoa Azul, sabe? Ah, sim. Nem sabia que Então, tinha sido gravado lá. é lindo demais. É lindo demais. Não, muito barato. É um lugar que eu quero, assim, sou suspeito pra falar, porque eu adoro praia. Eu também. E, eu morei no Rio, 20 minutos da praia, né? Então, nossa, água de coco docinha. Ah, você Você vai devia vir adorar. pra Austrália. Você combina com a Austrália. Você falou que gosta de praia porque você mora na Dinamarca. Eu ia te perguntar uma coisa. Não é meio cinza? Eu tenho a ideia de Dinamarca ser um país meio cinza, assim. É assim ou não? É, assim, é igual a Irlanda, é Nossa, igual o vejo gente Reino estar em Unido. depressão. Sim, inclusive muitas pessoas têm depressão, muitas saem por causa do tempo. E aí eu tomo uma pílula de vitamina D para poder Nossa, agir normalmente. Mas normalmente o humor muda. Mas eu acho que é por isso que os europeus são meio ranzinhos, são meio por, frios, né? É, faz por causa do sentido, frio. total.
Mas Vai no ser verão bom. eles são, eles tentam ser normais, né? Mas, Sim. é. Eu gosto de frio, mas eu não sei, né, se eu ia ficar meio down assim pra baixo. Não, você No vai país. visitar, você vai Mas eu ser a quero ir nômade pra Europa, sincera, você vai vir sabe? aqui e você vai falar para eles a sinceridade. Eu Sim. tô torcendo para isso, porque Sem você é muito filtro. boa comunicadora. Você Que fala muito legal. bem, você mostra muito bem a realidade. Gente, para quem não sabe, vá lá, conheça o Instagram dela, porque tem muito, todo dia tem coisa nova e é engraçado demais, cara. É engraçado demais. Ela tem roteirinhos, tudo certinho. O vídeo, nossa, aquele vídeo de 1900. Conta um pouquinho pra gente desse vídeo, porque esse vídeo é muito legal. 1917, quando o Cook foi inaugurada, né? Como que foi Foi inaugurado? inaugurada porque eles trabalhavam na ferrovia, né? Então formou-se a cidade para trazer suprimento para a galera que trabalhava na ferrovia. Mas aí o que aconteceu? Uma outra empresa privatizou o espaço, né, o local, e aí não precisou mais tanto das pessoas, sabe? Aí por Uhum, isso que se tornou, tipo assim, uma parada de reabastecimento dos trens, né, das viagens deles. Então, os motoristas que estão indo de Sydney para Adelaide, de Melbourne para Perth, eles param aqui para descansar. Então, tá sempre saindo gente, chegando gente. E aí tem as E quatro aí, pessoas para manter o local, assim, sabe? e é Funcionando, meio que organizado. abandonado, né? Porque eles construíram um parquinho, Meu, é, isso aqui era povoado, tinham mais ou menos 400 pessoas que moravam aqui. É 400 muito louco para você só quatro. andar assim e pensar que aquilo já teve muita vida, sabe? Nossa, dá até um negócio estranho, assim. Entrar Mas na é estranho, escola, né? tem coisa escrita, tem papéis, tem desenhos das crianças. É muito louco, muito estranho. É muito estranho. É uma cidade ser abandonada. É. E eu trabalhar numa cidade abandonada, né? Tipo, bem isso. É bem isso. Mas Eu não vou esquecer, tá sendo a melhor experiência da minha vida, assim, disparado. não, mano, e você tá aí falando com a gente, eu nunca imaginei. É, tem gente que vai pra Dubai, tem gente que vai pra Marrocos, qual é o nome daquela cidade? Que é Arábia Saudita, todo mundo tá indo pra lá, e mora no deserto. Tem um cara que eu sigo, inclusive, que ele é nômade, ele foi morar nos Estados Unidos e foi pra Tailândia. Aí depois ele cansou da Tailândia, ele foi pra Arábia Saudita. E ele mora no deserto, assim. Mas eu nunca imaginei uma pessoa que mora no deserto na Austrália. É incomum, sabe? Eu não, e é- só tem 4 pessoas morando nessa cidade. Você e o brasileiro misterioso são duas Ele pessoas tá aqui, assim. inclusive, ouvindo. Ele tá ouvindo? Tá. Cara, manda um abraço pra ele. Que corajoso, hein, cara. Ó, te mandou um abraço. Tá aqui só ouvindo, só Tá só pescando. ouvindo. Que é legal, cara. É legal essas histórias assim de cidades, dicas também, né, de pessoas que imigram, que se arriscam, vão para cidades que não são tão conhecidas e que mostram o local, que dá esperança. Eu sou fã, cara, sou muito, muito, muito Sim. fã. Obrigada. E a gente está se encaminhando para o final do podcast, Stephanie, Rápido, me, poxa. foi muito rápido, já tem quase uma hora Nossa, já nem de vi, nem vi podcast. passar. Não, é porque, assim, tem muita história para contar. Sim. Mas como eu não sou tão bom editando, aí vai ficar muito longo. Mas eu Sim. te convido para a parte 2. Quem sabe você é o brasileiro misterioso, para a gente saber, né? Oh, com certeza. Antes dele ir embora, né? Ele Será que ele vai cansou. querer aparecer? Será que ele vai querer aparecer Tá antes todo de ir mundo querendo embora? saber quem é esse brasileiro misterioso aí. Tem muito, então. Tá um ano aqui já, ele tem muita coisa pra falar também, né? Pois é, pois é. Um ano. Cada um tem história, né? Cada um Sim. veio de um lugar diferente, cada um tem uma história, uma vivência. Sim. E o que que você, voltando para a pergunta, o que que você falaria para a Stephanie criança, lá do seu passado? Valeu a pena? Não valeu? Que você tem que conhecer mais o mundo? Se você pudesse, você faria outra faculdade? Você fazia comissária? O que que você falaria para a Stephanie criança?
Cara, eu vou falar uma coisa muito curta, mas que, assim, eu já me senti muito bloqueada por conta disso. Então eu falaria, não tenha medo. Porque vários perrengues que eu já passei aqui na Austrália, eu ficava, meu Deus, não vai dar certo. Vai acontecer uma catástrofe, vai morrer todo mundo. Gente, é um negócio. Quando você sai do país, parece que Deus ele te olha, ele já te olha diferente, mas ele te olha ainda mais diferente. Então ele não deixa nada de ruim acontecer com você. E eu aprendi isso, que a gente não tem que se preocupar, gente, absolutamente com nada. Apenas confiar no processo. Se você tem um propósito, siga ele e não tenha medo, porque vai dar certo. Perfeito. Simplesmente isso. Cara, sua história, a história da sua namorada também, muito de resiliência, né? De resiliência. E eu tenho até outra pergunta para você também. Eu sei que é o final, mas tem outra pergunta que veio agora. Como é que você faz para lidar com os momentos difíceis, né? Eu imagino que não deve, com certeza deve ser muito bom morar num lugar com quatro pessoas, mas também tem o lado que você se encontra sozinha dentro de você mesma, né? E a outra pergunta que eu tenho também é o que significa a sua tatuagem? Você tem uma tatuagem aqui, meio tribal. É, qual o significado dela? Cara, eu vou ser muito rasa nessa resposta, mas é aquela coisa. Não tem significado. O tatuador tinha horário e eu tinha vontade de fazer uma tatuagem. E na verdade, essa tatuagem é uma cobertura. É que agora não vai dar pra ver, mas é uma tatuagem que eu fiz embaixo dessa com 16 anos. Que eu me arrependi, obviamente. E aí eu pensei, meu Deus, eu quero cobrir isso. E aí eu fui no tatuador que é tipo especialista em preto, né? Então, ele fez esse trabalho que, né, muito louco. Todo mundo fala, meu Deus, como você teve coragem. Sim, eu fiquei 4 horas sem parar fazendo essa tatuagem, mas é uma cobertura. Mas assim, não tem um significado. Tem um significado que é uma cobertura de uma outra que eu me arrependi. Mas É, é isso. E a outra pergunta é bem difícil. Quando eu falo do deserto, eu sempre sou muito positiva, porque eu gosto realmente de estar aqui. Mas tem o outro lado que eu não falo tanto, que é o da solitude. Não é solitude, mas é o de se ver sozinha, sabe? Cara, eu tenho me apegado muito mais a Deus, sabe? Então, nas minhas caminhadas, por exemplo, é onde eu me sinto muito mais próxima de Deus. Eu abro os braços, assim, eu saio correndo, gritando, abro os braços e Deus, ele fala comigo ali naquele momento. Acredite se quiser. Eu sinto uma coisa tão bonita dentro de mim que eu sei que vem de cima, sabe? Então, a força que eu tenho pra estar aqui, sabe, sempre tentando ser positiva, fazendo tudo dar certo pra mim, essa força. show. Bacana. Muito obrigado, Stephanie, pela sua presença, pelo seu tempo. Você tem uma história incrível. Gostaria de ter contado um pouco mais, mas vai ter parte 2. Eu espero que tenha parte 2. Quem sabe na Malásia, na Indonésia. Eu tô te seguindo, né? E quer deixar algum recado? E além de deixar um recado, onde as pessoas podem te seguir? Todas as redes sociais, Instagram, X, TikTok, se você tiver, onde as pessoas podem. Bacana. E para você que chegou até aqui, a gente tem o nossa palavrinha mágica. E qual é a palavrinha mágica que você acha que a gente deveria deixar nesse final, para as pessoas saberem que a gente chegou até aqui? Resiliência. Então, beleza. Para você que chegou até aqui, escreva resiliência que a gente vai saber que você chegou até o final desse podcast. E é isso. E eu gostaria de agradecer, né, todas as pessoas que
seguem o perfil do Sem Fronteira Podcasts. Já tem quase 7.000 horas de visualizações. Então, você vai ser o nosso sétimo episódio. Então, muito obrigado pela audiência e sigam nossas redes sociais para mais episódios, beleza? Então, é isso. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.